A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje as primeiras páginas estão lotadíssimas de novidades. Nem todas muito boas, mas suficientes para despertar curiosidade em mim e especialmente em você. Teve um tiroteio no Rio de Janeiro ontem, uma coisa semelhante à matança, ao assassinato de Marielle. É um ex-vereador que havia deposto no caso dela, o apelido dele é Zico Bacana. Ele e seu irmão foram mortos em Guadalupe. Ele era um ex-PM de batalhão que foi denunciado por Marielle. Ele depôs como testemunha na morte da vereadora, insiste o Globo. Ex-vereador depôs do caso de Marielle e é executado. Temos mais um caso de execução aparentemente de caráter político. Ele era suplente de vereador hoje, aparentemente que a gente não sabe onde vai desembocar. Estamos permitindo que o país vá aos poucos, inexoravelmente, se transformando num faroeste. E cada dia pior. Quer ver? Rio tem 100 crianças e adolescentes mortos. Tiago Flauzino, morto na Cidade de Deus, é o 43º vítima dessa lista, vítima de balas no contexto de confronto entre policiais e bandidos. Parentes, para variar é meu, não é do Globo, acusam a PM. Bom, ainda no capítulo faroeste, PMs não tinham câmera em ao menos 6 mortes no Guarujá. 6 das 16 mortes em ação na Baixada Santista envolveram PMs de batalhões sem o equipamento no uniforme. Essa notícia que está sendo dada aos gritos pelos jornais não é novidade. Nós aqui no Jornal do Boris já tínhamos mostrado isso. Nem todos estavam equipados, ainda tinham sido equipados. Pelo menos até agora, não nos chegou a informação de que houve tentativa de ocultar. Há um problema com uma das câmeras, mas tentativa de ocultar as imagens das câmeras nos uniformes do PM, ao que se sabe, não houve. Agora, esperamos que a PM, através da sua corregedoria, da Corregedoria da Polícia de São Paulo, investigue para saber exatamente o que aconteceu. Olha, sobre banditismo, tem um artigo do Joel Pinheiro da Fonseca no Estadão, um artigo super interessante. O Joel foi meu companheiro de CNN, é uma figura de grande observador, que tem uma capacidade muito grande de crítica, e ele faz uma análise da questão do Bukele. Quem é o Bukele? Bukele é o presidente de El Salvador. El Salvador vinha há anos como se fosse um rastilho de pólvora no crescimento do que eles chamam de pandilhas, que eram gangues organizadas, geralmente de jovens desempregados,
cuja ação ia da desordem até a bandidagem pura e simples. Bukele assumiu o governo, eu estou contando rapidamente, e resolveu desconhecer a legislação e a defesa de direitos humanos e partiu para cima dessa gente. Partiu como prendendo de maneira arbitrária, né? Fala-se em 70 mil presos, 70 mil presos, né? Que estão sem cumprir pena, sem culpa formada. Houve uma queda muito grande fala-se em 50%, na criminalidade. Eu não sei exatamente qual é na Folha, eu falei Estadão, mas é Folha. O título assim, Segurança ou Direitos Humanos? Aí o Joel diz o seguinte, corajoso ele, se tiverem que escolher entre um e outro, poucos terão dúvida. Aí ele narra isso e diz assim, foram mais de 70 mil presos até o momento, menos de 10% foram soltos. O regime de exceção deveria durar um mês, mas já foi estendido 15 vezes. Quer dizer, para esse setor está instalado, segurança pública, um regime de exceção em El Salvador. Aí ele diz assim, a primeira pergunta é factual, sem qualquer juízo de valor. A política é sustentável? A redução drástica da violência continuará enquanto durar o encarceramento em massa ou ela apenas causou uma desorganização temporária nas gangues que logo encontrarão meios de se erguer e recrutar os novos adeptos. Ele pergunta isso, né? Interrogação, na nossa gramática, vem no fim, quando tem a frase interrogativa, o espanhol coloca uma interrogação de cabeça para baixo, você já sabe que a pergunta é interrogativa, aqui fica no fim, por isso eu li mal. 70 mil num país, aí ele faz um cálculo que aconteceria no Brasil, tal, e acontece o seguinte, a popularidade do Bukele subiu. A popularidade do presidente Nayib Bukele subiu vertiginosamente em El Salvador. Então, essa questão de direitos humanos está abandonada, a barbárie impera, mas a população está aplaudindo. É quase um sacrilégio dizer isso. Eu sou contra esse tipo de ação, mas ela existe, e aí o Joel Pinheiro da Fonseca termina o artigo dele dizendo temos que tomar cuidado antes que essa política do Bukele chegue aqui ao Brasil. Diz respeito à Constituição, aos direitos humanos, em nome de uma tentativa aparentemente dando certo, né, por algum tempo, e ele mostra que ela não é sustentável, contra a criminalidade em El Salvador. Lá já atingiu, extrapolou todos os limites do que se possa imaginar de criminalidade no país. A América Central, praticamente toda, está contaminada por esse tipo de criminalidade. Temos em Belém do Pará, já começa hoje, né, a grande reunião que o Lula está promovendo sobre a Amazônia. O Lula está prometendo né, corte zero, né, desmatamento zero em 2030, vou ver se é 2030, e
qual é a ideia que a gente desconfia dessa reunião promovida pelo presidente Lula? É de que ele vai falar, vai concitar os outros países, tem 8 países participantes, 5 chefes de governo, está lá o presidente da Colômbia, a presidente do Peru, da Bolívia, Nicolás Maduro. Olá, bom dia, Nicolás Maduro. Irfan Ali da Guiana e Lula do Brasil. O Lula, na verdade, busca, eu já estava dizendo, já estava contando, o que ele quer com isso. Ele ficou bonzinho? Não, ele busca uma espécie de liderança, ele sempre olha para fora, uma espécie de liderança a partir da Amazônia, do processo de preservação ou exploração correta, sustentável da Amazônia. Então, ele cresce, né? A tentativa dele é crescer, está liderando esse grupo que se une a partir dessa reunião em Belém do Pará, no sentido de proteger a Amazônia ou explorar racionalmente a Amazônia. Ele, Lula, é favorável à exploração de petróleo na chamada região da Foz do Amazonas. Ele é contra que transformar a Amazônia, olha aí, a manchete do Globo, contra transformar a Amazônia num jardim. Parecer da Advocacia Geral da União dá a Lula saída para liberar exploração da Foz do Amazonas. Planalto aguarda aval jurídico para decidir sobre questão que opõe IBAMA e Petrobras. Está vendo? Um parecer, o Globo está dando isso sozinho, da Advocacia Geral da União, deve levar a uma inclinação do Planalto na disputa entre Petrobras e IBAMA sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Informam Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura, que são jornalistas de O Globo. A posição da AGU autorizaria o governo a liberar a exploração, mesmo sem a avaliação ambiental de toda a região e não só do bloco. Lacuna que motivou o veto do IBAMA. O sinal verde do governo ainda dependeria, porém, do aval do meio ambiente, o que aumentará a pressão sobre a ministra Marina Silva. Vamos ver, é mais um passo nessa história, né? E vamos ver o que vai acontecer. O Lula vai tentar tirar uma decisão desse grupo de uma espécie de união, eu não sei sob que formato, para a defesa da Amazônia, desmatamento zero, porque cada um desses países tem uma política diferente, se é que tem política para a Amazônia. Olha que foto fantástica. Olha, os mais velhos lembrarão os mais novos também. Astro promete shows bem longos no Brasil. Quem é? Quem é esse astro? Paul McCartney. Paul McCartney, e eu sempre brigando com essa coisa aqui do Globo. Paul McCartney, ele tem show no Maracanã, né? Paul McCartney, meu Deus do céu, em entrevista, anuncia 5 shows da turnê Got Back no Brasil em novembro e dezembro, e em entrevista exclusiva a Silvio Essinger conta aos 81 anos que ele se sente energizado após as apresentações. Me pergunto se eu não me desgasto com shows. Não mesmo.
eles são muito revigorantes, especialmente quando são diante de um grande público. E vamos ver grandes plateias no Brasil. E aí, por aí adiante, ter essa entrevista. Olha, 81, se essa fotografia é recente, me parece que é, ele está com uma cara boa. Está com uma cara boa. Aí está o Globo dedicando. E aí embaixo, uma notícia triste que dominou o noticiário ontem, a morte da Aracy Balabanian, atriz com um país de fãs de seus personagens, com mais de 50 trabalhos na TV e 25 espetáculos. Aracy Balabanian foi responsável, perdi de novo aqui, Aracy Balabanian foi responsável por personagens icônicos como Dona Armênia, que tanto sucesso fez na novela Rainha da Sucata. Aí tem Deus nos acuda, Sai de Baixo, todos os sucessos dela. Ela foi diagnosticada no fim do ano passado com o câncer do pulmão, morreu ontem no Rio de Janeiro. Descanse em paz, grande atriz, Aracy Balabanian. PMs tinham câmera em ao menos 6 mortes, não tinham câmera em apenas 6 mortes no Guarujá, nós já falamos. Ex-vereador é executado, você já viu, e tem essa notícia aqui dessa reunião no Pará. 40 figuras foram indiciadas nesse processo do 8 de janeiro. 40 figuras, 40 pessoas foram indiciadas. Quer ver? PGR pede pena exemplar a 40 golpistas do 8 de janeiro. Procuradoria recomenda ao STF condenações que, somadas, podem chegar a 30 anos de prisão para envolvidos nos ataques. Olha, tem de tudo nesse pessoal que estava naquele miolo lá, né, na Praça dos Três Poderes, tem de tudo. Então precisa ter, primeiro, cuidado com as injustiças que eu estou imaginando que está acontecendo. Tinha gente que estava lá de gaiato, né, achando que estava fazendo uma excursão. Tinha bandido, tinha golpista, tinha de tudo. E essas pessoas precisam ser julgadas, parece bobagem, né, o que eu vou dizer, de acordo, rigorosamente de acordo com a lei. Não pode fazer puxadinho na lei. Não, é a inconstitucionalidade boazinha. Não é tudo bandido. Cuidado. A lei é para todos, igual para todos, inclusive para os bandidos. Então não podemos criar um sistema diferente de leis para julgar essa gente, inclusive aqueles que merecem uma pena muito dura, que são os golpistas. Aí, vai vendo, aí aparece na Folha uma ação de Dino, ministro da Justiça. Ação de Dino expõe proximidades da Polícia Federal com o Planalto. A entrevista de junho, em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, antecipou novidades na investigação do caso Marielle, reforçou a avaliação de uma ala da Polícia Federal que vê proximidade do comando da corporação com o Planalto e questiona contaminação política. Se não tem essa contaminação política, que aliás o PT tanto combateu durante o governo Bolsonaro, como é que o ministro sabia que tínhamos novidades? É essa a questão colocada aqui. Será que é verdade? Será que isso
representa uma proximidade indevida do Executivo com a Polícia Federal? Se isso é verdade, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que a PM só entregou. Vamos para a educação. Educação, no Estadão aqui abre com educação a manchete. MEC quer mais português e matemática no ensino médio. Depois de uma reforma que se fez, depois de uma reforma que na prática não conseguia funcionar, depois de idas e voltas, debates ideológicos tem na área da educação, ida e volta, não sei o quê, vai começar tudo de novo, aparece uma ideia novíssima, começam a discutir, MEC quer mais português e matemática, nem começou a implementar outra reforma. Nós estamos com uma educação horrorosa, horrorosa. E continua a história do governador de Minas Gerais, né, o nosso queridíssimo doutor Zema, que meteu os pés pelas mãos. O assunto que ele trouxe à baila, que divide o país, claro, ele tem direito de trazer, que é o peso do Sul e do Norte e Nordeste nas decisões nacionais. Isso salta aos olhos agora na reforma tributária. É uma questão séria que deve preocupar o governador. Agora, a maneira que ele colocou isso é uma guerra. Falou em vaquinha, que não dá, né, governador? E o governador é um dos sugeridos para, se o Bolsonaro realmente não puder disputar a eleição, ele e o governador de São Paulo são considerados candidatos. Agora, afrontando o Nordeste desse jeito, não dá, né? Não dá. Quer ver? Aí o que acontece? Os governadores do Nordeste, todos, eu acho que todos são de esquerda, ligados ao PT, são de esquerda. Aí vem um possível candidato a presidente da República nas próximas eleições presidenciais e comete uma gafe dessa, né, uma gafe amazônica, astrofísica, né, e aí coloca de uma maneira meia brutal, né, uma questão delicada, como se ele não estivesse envolvido, como se ele não quisesse nada, assim, tipo suicídio. Aliás, não é a primeira, a Folha historiou algumas coisas que são fora dele. Eu não sei se isso é fora, se isso é gafe. A gente olha pensando que é gafe, mas parece que ele pensa desse jeito. Também as gafes do Lula, o pessoal diz, não, isso é gafe. Não, gente, a primeira coisa, a gente tem que imaginar que ele pensa desse jeito. Ele, por exemplo, usou uma frase do Mussolini. Não dá, né? Governador Zema. Aliás, eu vi uma reportagem no fim de semana que chamava ele de governador Zuma. Governador Zema, tenha dó. O senhor é um homem inteligente. Dizer que o Sul não teve participação na vida política. O Getúlio Vargas, de onde era, Juscelino, Jânio, era de Mato Grosso, mas era um político paulista, Fernando Henrique, Itamar Franco, de Minas Gerais. Zambelli diz não temer cassação. Eita, mulher corajosa também, hein? Sai com o revólver, bang, bang, bang. E Bolsonaro afirma que não quis mais falar com a deputada. Bolsonaro tentando se desenrolar dessa história que a deputada levou até ele, né, de ter levado até ele esse Delgatti,
que era um suposto entendido em computação, que fez, né, a descoberta fantástica sobre a Lava Jato, desmascarou Moro e seus assessores, Dallagnol, etc., né, dizem que isso não precisa de tanta sabedoria assim, então que a acusação é de que queriam usá-lo, ele seria usado pelo presidente para tentar, de alguma maneira, embananar eleições, comprometer gente, plá, 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 isso está sendo investigado. E também o Bolsonaro nega o uso de Pix com familiares e diz que gastou 14 mil com Mega Sena. Essa coisa das pedras que ele recebeu, que seriam pedras mineiras, que não tem nada, que são pedras que valem R$400. Será? Olha, tudo isso precisa ser investigado. Até para beneficiar o Bolsonaro. Será agora essa história dos relógios também, ele não vender relógio comum, não tem uma definição clara. Ele ganhou o relógio, tudo indica, ainda precisa checar na investigação, que o relógio, esse que ele pediu para o coronel Cid vender por R$60 mil, era um presente que não podia ficar como ele, tinha que ser incluído no patrimônio da União. Tem uma história aqui de um problema Fernando Henrique, ontem comemorou-se o Plano Real. Está aqui, um almoço, foi no Le Casserole, que é um restaurante francês no Largo do Arouche, tradicionalíssimo, maravilhoso, né? Eu recomendo a quem tiver uma boa grana para ir comer no Le Casserole, e aí a Folha retrata na coluna painel do Fábio Zanini. Um almoço nesta segunda-feira em um restaurante de São Paulo reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin. Lembra, ele era tucano. Era. Quem tem o coração tucano permanece com o coração tucano, diria Paulo Maluf. Geraldo Alckmin e cardeais da oposição tucana, além do ex-presidente Michel Temer, do MDB, adversário declarado de Lulu, encontro organizado pelo ex-ministro André Matarazzo, celebrou os 29 anos do Plano Real e os 92 anos do ex-presidente Fernando Henrique, que estava presente. Falou-se pouco de política. Está gostoso esse prato. Você acha? Pelo amor de Deus, Fábio, você está brincando. Falou-se pouco em política, mas houve muitas referências ao ambiente pré-polarização que se perdeu. Claro, se falou só em política. O que esse pessoal vai conversar? Fernando Henrique, saudades, viu? Olha, gente, mesmo quem criticava, viu, olhava e via seriedade, viu? Queda de braço entre Globo, artistas e Janja pode decidir PL das fake news. Está aí uma história que está envolvida nas fake news, se os jornais devem ganhar ou não, se numa reapresentação artística os artistas devem ganhar ou não, enfim, está empacado. Precatórios ameaçam até a saúde a médio prazo, alerta governo. Vai chegar uma hora em 1927 que o governo vai ter que pagar todos os precatórios, já não tem dinheiro. Quem vai perder? Você que tem precatório. Quer apostar? Vão adiar. E tem uma
grande novidade que está todo mundo muito contente. Real Digital vai se chamar Drex. Passo a mais na família do Pix. Um passo a mais na família do Pix. Segundo o Banco Central, nome evoca as palavras digital, real, eletrônico e transição. Ainda não há data de lançamento. Drex, olha, na língua Yiddish, isso aí não é coisa boa. Bom, deixar de lado, bobagem. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira o nome oficial do real no formato digital. Será Drex, marca que evoca as palavras digital, real. Aí é aquela coisa digital mais controlada pelo governo e tal. Eu confesso que pelo material que está aqui eu tentei entender. Eu sou meio burro, tenho certeza disso, mas nem tanto para não entender esse Drex aí, mas eu vou me fazer força para entender hoje à tarde, lendo melhor, lendo a legislação e tudo isso. E aqui tem o valor só para mostrar, consumo empaca em 4,8 tri, mas cresce nos estados menos desiguais. Tá bom? O Drex vai resolver tudo. Viu, dona Maria, a senhora que mora em Paraisópolis, prepare-se para festejar o Drex. Bom, tá aí quem tomou café conosco hoje. Maria Pelegrin, Dejanane Pamplona, Wagner Mendonça, Geraldo Damião. Hoje o senhor está com uma letra que eu vou contar, hein? Parece um hieróglifo. Alexandro, Sandra de Jesus, Marisa de Souza, Fábio Portugal, Carlos Quirino, Adriana Baeta, Letícia Sulis, Natália Santos, Pedro França, Gracinda Rosilda, Fábio Silva, de Dourados, Fernando Aguiar, de Lusiânia, José Maria de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Michel Batista de Pernambuco e Michel de Itapira. Pessoal, eis o que tínhamos para hoje. Muito obrigado por sua atenção e lembre-se, depois de tudo isso que nós falamos hoje, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.